edifica. Edifica em mim uma morada para ti. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor, ela nos fala a respeito
de um homem chamado Bartimeu. Como nós lemos no versículo de número 40 do capítulo 18 do Evangelho de Lucas, Jesus parou e mandou que chamasse o cego. Irmãos, a palavra do Senhor diz que no último capítulo do Evangelho de João, nos últimos versículos, diz que o Senhor Jesus, ele fez tantas coisas, ele fez tantas obras, que ainda que os livros do mundo, da época, não conseguiriam conter tantos escritos assim que o Senhor Jesus fez. Ou seja, o que nós temos aqui em nossas mãos vamos chamar assim, de um mínimo de tudo que o Senhor Jesus fez, porque o ministério dele durou pouco mais de 3 anos, mas por onde ele passava, ele encontrava pessoas, e algumas pessoas foram relatadas aqui, foram destacadas aqui, e principalmente nessa passagem, se você procurar, um dos evangelistas fala a respeito não de um cego simplesmente, mas de 2 cegos que estavam parados, que começaram a clamar ao nome de Jesus, começaram a gritar. Mas a Bíblia destaca um só: Bartimeu, filho de Timeu. Sabe o que nós aprendemos com isso logo de início? Que não basta simplesmente clamar ao Senhor Jesus, não basta simplesmente estar na presença do Senhor Jesus ou próximo, vamos chamar assim, já vamos entrar nesse assunto, ao caminho. Nós precisamos buscar, assim como o Senhor espera que nós venhamos a buscar. Antigamente, naquele tempo, naquela época, hoje não é diferente, mas naquela época, cada pessoa buscava o Senhor Jesus por um motivo. Uns buscavam pelo favor dele, uns buscavam pelo pão, outro pela cura, porque a filha estava prestes a morrer. Mas Jesus falou de uma tal pessoa que não simplesmente procura ele, mas que o próprio Deus procura. São adoradores que o adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Não porque simplesmente precisa de uma cura ou de uma libertação, ou busca salvação para alguém na família, mas alguém que adora a Deus pelo que Ele é e pronto, independente daquilo que o Senhor vai fazer na vida da pessoa. É claro que é praticamente impossível a pessoa adorar ao Senhor, quebrantar o coração de Deus com a vida dele na presença de Deus, e Deus não estender a mão. É praticamente impossível. Como por exemplo o filho que chega diante do pai e o pai sente prazer no filho. É quase impossível o pai não abrir as mãos e falar: filho, o que você quer? É automático, isso acontece. Os pais sabem disso. Então, querido, diz a palavra do Senhor aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18, aí no versículo de número 35, que aconteceu que chegando o Senhor Jesus perto de Jericó. Quando se fala em Jericó, talvez você se lembre lá da passagem lá de Josué, onde Josué, Deus deu a ordem para ele, para que ele destruísse a cidade de Jericó, a cidade fortificada, porém uma cidade contaminada, fortificada pelos homens e não por Deus. Então Deus usou ali uma estratégia diferente, onde ele fez com que os soldados ali de Josué, soldados do povo de Deus, arrodeassem a cada dia a cidade, tocando suas trombetas, marchando. Mas no último dia, eles deram lá tantas voltas na cidade, tocaram os seus chifres, tocaram seus animais, suas trombetas, seus instrumentos. Enfim, os muros ruíram, caíram por terra, e Deus fez o que ele tinha que fazer naquele lugar. O que você lembra de Jericó, normalmente quando se fala em Raabe, que era uma meretriz naquela cidade, prostituta, que auxiliou os espias para que eles pudessem fazer aquilo que Deus pediu para que eles fizessem, através do homem de Deus, através de Josué, que ordenou que os espias fossem lá, e ela os livrou. E também lá na frente ela foi livre também, e uma das poucas mulheres que entra na genealogia, você vai encontrar essa mulher rara, uma das poucas, e de prostituta se tornou uma mulher de Deus. Isso acontece com as pessoas que se colocam na brecha, que se colocam diante do Senhor Jesus e dizem: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, olha a minha vida, Senhor. Meu passado é negro, mas a partir de agora eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a minha história, eu quero que o Senhor faça isso na minha vida. O que o Senhor espera, toda a raça humana, na verdade, é reconhecer isso.
reconhecer que depende, que precisa e que conta com Ele. Amém, querido? O Senhor, com certeza, Ele não vai virar as costas, mas é o que Ele espera ouvir e o que Ele gostaria de ouvir de todos nós e de todos os habitantes aqui da terra. Mas Jesus estava passando por aquele lugar e ali estava, diz a palavra de Deus, um cego. O cego, uma pessoa que não tem prazer, vamos chamar assim, na vida. Ela simplesmente está ali em um mundo diferente, em um mundo escuro, onde ela não pode contemplar as coisas bonitas. E se é algo que muitas vezes nos atrai, são assim as coisas bonitas, é claro. Quando você vai casar, está procurando a namorada, você não vai falar assim: eu vou procurar a mais feia que existir para casar com ela. Mulher também é diferente. O mais feio que existe na face da terra, vou procurar, fazer uma pesquisa, um levantamento para eu casar com ele. Não, isso não é assim. Gosto, não se discute, gosto é gosto. Mas normalmente a pessoa é atraída pelas coisas bonitas, pelas coisas assim que ela acha interessante. Mas esse cego, um cego, ele não tem prazer nisso, nas coisas bonitas, não tem prazer em contemplar a criação, a natureza. Ele não tem prazer em contemplar as coisas de Deus, porque ele simplesmente vive. E quando alguém é cego ainda, vamos chamar assim, no mundo físico, até se entende. Mas quando se fala em um cego, por exemplo, você transportando isso para o mundo espiritual, é alguém que não tem projetos, alguém que não tem perspectiva de crescimento, é alguém que não traça nada, não tem objetivo, não tem uma meta, não quer chegar em lugar algum. É alguém que simplesmente se acostumou e se acomodou com a própria vida que leva. É claro que existem pessoas que simplesmente vivem uma vida que não desejam mesmo, mas existem pessoas que são cegas e elas até têm vontade de chegar a algum lugar, mas elas não conseguem ver além daquilo que está diante dos seus olhos. Ela não consegue sonhar. E quando a pessoa ela não consegue sonhar, você pode ter certeza que a cegueira, ou ela já chegou, ou ela está batendo na porta. Amém, querido? Você precisa sonhar, você precisa apresentar os teus sonhos diante de Deus, você precisa apresentar seus projetos diante de Deus. O cumprir, o realizar é de Deus, mas a Bíblia diz assim que o homem traça planos, mas a resposta vem do Senhor. Mas nós não podemos deixar de traçar os nossos planos e de apresentar diante do Senhor. Amém, amado? Continua dizendo a palavra do Senhor que esse cego, ele estava assentado perto do caminho, próximo ao caminho. Irmãos, gostaria de mastigar um pouquinho aqui cada palavra daquilo que está escrito. Alguém que está sentado, normalmente alguém que está cansado, ou alguém que vai permanecer ali por um longo tempo. Então a pessoa ela se assenta. Quando alguém está cansado, a pessoa ela não analisa muito o lugar onde ela vai se assentar, ela simplesmente se assenta. Tem pessoas que se assentam até nos degraus da catedral lá da Praça Fernando Prestes, e nem olha, nem se importa porque tem atrás, mas ela se assenta ali. Ou seja, ela está cansada, ela está ali querendo descansar suas pernas, descansar o seu corpo. Mas nós precisamos nos assentar até na hora de assentar. Nós precisamos ser assentados no lugar certo. Amém, querido? Descansa no Senhor, espera no Senhor, confia no Senhor, descansa nele, espera nele, e tudo mais Ele fará. Ele vai abençoar a tua vida, Ele vai suprir, Ele vai abrir as portas. E ele estava ali assentado, ele não estava no caminho. A palavra de Deus diz que ele estava junto ao caminho. Em algumas traduções diz que ele estava perto do caminho, próximo ao caminho. A palavra de Deus diz lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 6, que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Sabe aquela pessoa que ela não está no caminho, mas ela está próxima. Ela não está vivendo ainda a vida de Deus, mas ela já consegue perceber alguma coisa do que Deus tem para as pessoas, pelo menos, que estão no caminho. Então, próximo do caminho, perto do caminho, é um lugar perigoso para se estar. É um lugar perigoso, porque ela pode tanto entrar como também se desviar mais ainda. Jesus disse que Ele é o caminho, e Ele estava próximo do caminho. Ou seja, então, justifica, porque
A pessoa normalmente, quando ela está próxima do caminho no mundo espiritual, normalmente ela está sentada em qualquer lugar, ou normalmente ela simplesmente se assenta, e normalmente ela é cega, normalmente ela não abriu seus olhos ainda não caiu as escamas que impedem ela de ver a glória de Deus, que impedem ela de contemplar aquilo que o Senhor tem para ela. Ela está ainda na condição de cega, ela está ainda na condição de quem não enxerga a realidade, a verdade, o plano e o propósito de Deus para um ser humano. E ela estava ali próxima, ela estava junto ao caminho, mendigando, esperando aquilo que as pessoas davam e que sobrava. Você pode pensar assim: puxa vida, pastor, mendigar é pecado? Não existe. A Bíblia fala lá no Evangelho de Lucas mesmo, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 16, a respeito de um mendigo que, é claro, que servia a Deus e foi descansar no seio de Abraão, para a glória, porque esperava no Senhor. Então a questão não é o que a pessoa tem, mas a questão é onde a pessoa está. A questão não é o ter, é o ser. A questão não é simplesmente ficar, mas a questão é esperar na pessoa certa, esperar no Senhor nosso Deus. E ele estava ali, ele estava mendigando, e diz a palavra do Senhor que ele ouviu a multidão que estava passando por aquele lugar. Quando o Senhor Jesus passava, a multidão, ela acompanhava. Como eu já disse, cada um por um motivo, mas a multidão acompanhava. As pessoas iam atrás do Senhor Jesus. Muitas vezes o Senhor Jesus tinha até que deixar as pessoas embaixo do monte, subir no monte para orar, porque quando ele descia do monte, as pessoas estavam lá esperando normalmente ele chegar e ele descer do monte. E nós poderíamos, e nós nos alegraríamos se fossem simplesmente pessoas necessitadas e cheias de desejo de buscar a presença de Deus, né? Ah, meu Deus, quanta gente lá embaixo desesperadas pela presença do Senhor Jesus. Assim como nós, quando olhamos para a igreja, ou para muitas igrejas, se você olha multidões, bateria uma alegria maior no coração se você olhasse para elas, você imaginasse: puxa, quantas pessoas desejando, ansiando a presença de Jesus, querendo ser cheias do Espírito Santo. Mas normalmente você sabe que não é assim. Normalmente se diz assim quando você está evangelizando: ah, você está com um problema tal, faz o seguinte, vai na igreja, busca de Deus. Normalmente é só pelos problemas. É claro, quando a pessoa ela chega diante do Senhor Jesus, Deus faz a obra, e ela se entrega mesmo pela necessidade, pela carência, Deus faz a obra. Mas muitos ainda fazem como os 10 leprosos. Depois de ser abençoados pelo Senhor Jesus, ainda voltam atrás para a velha vida e queriam simplesmente o favor do Senhor. Mas esse moço aqui, ele percebeu a multidão, ou seja, percepção. Quando nós estamos aqui, querido, quando nós estamos na presença do Senhor, nós precisamos perceber algumas coisas. Ele percebeu a multidão. Alguma coisa está acontecendo. Porque existem muitas pessoas que não parece um terremoto. É tão desligado que alguém pergunta para ele: o que está acontecendo? Ele é? Você não está ouvindo, você não está percebendo, você não está sentindo? Ele: não. O quê? Para onde foi? Quem é? As pessoas que têm dificuldade de perceber algumas coisas. Nós precisamos estar atentos. E principalmente nessa época, Jesus disse que nós precisamos vigiar, nós cristãos, e orar, e aguardar, estar com os ouvidos ligados, voltados para Ele, estar com o nosso coração inclinado diante da presença do Senhor. Então ele percebeu a multidão, e ele percebendo, então ele perguntou: o que está acontecendo? Ele quis se inteirar, ele quis entrar no assunto do acontecimento. O que está acontecendo? Talvez tantas pessoas poderiam dar tantas informações, né? Parece São Paulo, né? Já foi para São Paulo pedir algum tipo de informação para lá? Você já foi? O sujeito nem sabe para que lado é, irmãos. Ele fala: ó, você pega aqui, você vai lá no final, vai a vida toda. Lá no final você vira aqui, primeira direita, é lá. Você pergunta para o guarda, para o taxista, ele fala: não, você vira a esquina aqui e a próxima atravessa. Tem uns que gostam tanto da informação que dessa última vez eu fui lá com o Samir, foi
o sujeito mais comunicativo que eu encontrei na face da terra. Nós chegamos para pedir informação, ele estava numa banca de jornal, banca de revista. Ele estava sentado assim, um senhor, escutando música do Raul Seixas, com o pé em cima da banquetinha, sentado em uma banquetinha, com os pés em cima da outra banquetinha. Eu olhei para o Samir assim, música do Raul Seixas, falei, vou ter que perguntar aqui. Eu confiava para você perguntar em estabelecimento. Eu falei, vou perguntar aqui mesmo. Eu cheguei e perguntei assim para ele, falei assim, moço, como é que eu faço para chegar em tal lugar? Ele fez assim para mim. Eu falei assim, não, tal endereço, como é que eu faço para chegar? Ele fez assim. Eu falei, assim, olhei para frente, mas não tinha nenhuma rua que fazia assim. Aí ele faz, eu vou reto lá, eu viro. Ele fez assim, e olhou de lado. Eu falei, meu Deus, comunicativo, eu entendi tudo. Chegou 10 meses depois, eu tivemos que perguntar de novo. Então, pessoas que para elas é indiferente da informação, mas nós precisamos dar a informação correta, principalmente quando se fala a respeito do reino de Deus, principalmente quando se fala a respeito da palavra de Deus. O que está acontecendo? É Jesus. Ele veio para salvar, para buscar todo aquele que se havia perdido. O que está acontecendo? O que aconteceu com a sua vida? Jesus entrou na minha vida e Jesus transformou, Ele libertou. É claro que Jesus, quando Ele entra, Ele faz a obra. Ele libertou, curou, salvou e transformou toda a minha família. E eu posso dizer, hoje em minha casa nós servimos ao Senhor. E aqui ele recebeu a informação, e essa informação foi que é Jesus, o Nazareno. É Ele que está passando por aqui. Eu creio que a partir do momento que ele recebeu essa informação, Jesus o Nazareno, mas é esse Jesus que estão falando por aí, e é esse Jesus que só se fala nele nos últimos dias, nesses últimos tempos, esse Jesus que curou, que transformou, que diz que veio para salvar. É esse Jesus que diz as Escrituras, porque esse moço, ele não se enxergava naquele momento, mas a Bíblia diz que ele enxergava antes. Então ele não nasceu cego, ele passou a estar cego. Algumas coisas aconteceram e fez com que ele ficasse cego, com que ele perdesse a sua visão. Então é Jesus. O que você fez? Ou qual foi a tua reação a primeira vez que você ouviu falar a respeito de Jesus? Você falou assim, Jesus, Jesus, um monte de gente, um monte de lugares aí fala de Jesus. Isso é só mais um comentário, Jesus nada. Assim como eu, muitas vezes neguei a Jesus, virei as costas para Jesus, a misericórdia dele se estendeu sobre a minha vida de tal maneira em que ele insistiu em nos resgatar. Mas o que você fez quando você ouviu falar de Jesus e que ele realmente salva e que ele realmente levanta o homem, o caído, e tira lá da lama aquele que está sujo, limpa, lava, passa o perfume de Cristo, aquele que tira a pessoa lá do barro e põe assentado sobre reis e príncipes? O que você ouviu? Quando você ouviu falar do Senhor Jesus, qual foi o teu pensamento? É esse mesmo que eu estava procurando. Eu creio que isso pode me ajudar. Ou você simplesmente negligenciou, você simplesmente disse, mas já ouvi tantas coisas a respeito de Jesus, mas eu acho que na minha vida ele não pode fazer nada. Eu já ouvi falar tantas coisas dele, mas eu acho que na minha vida não tem mais jeito, não tem mais solução. Estou cego, estou desesperado, estou com a minha vida aqui mendigando espiritualmente. Já bati em tantas portas, já procurei tantas coisas, tanta solução para a minha vida. Não vai ser Jesus que vai resolver o meu problema, a minha situação. Eu quero dizer para você, querido, a palavra de Deus diz que quando nós chegamos diante do Senhor, uma das primeiras coisas que o Senhor Jesus faz, sabe o que é? É abrir os nossos olhos. É abrir os nossos olhos. É fazer com que as escamas, assim como Paulo, venham a cair. Uma das primeiras coisas quando alguém se entrega, quando alguém busca do Senhor, é Ele abrir os nossos olhos e se revelar para a pessoa. Não sei como você recebeu a revelação do Senhor para a tua vida, não sei. Deus, Ele se manifesta de maneiras diferentes para as pessoas. Não sei como que foi a manifestação de Deus na tua vida para você dizer assim, não, é esse Jesus que eu estava esperando, é esse que eu quero para a minha vida. Não sei como foi a manifestação do Senhor Jesus para a tua vida. Para mim, foi uma obra, sabe,
Um milagre hoje, outro amanhã, outra amanhã. Em uma época de casamento que nós estávamos passando por situação difícil, estava desempregado, e pela minha incredulidade, pela muita incredulidade, o Senhor Jesus, por falta de abriu 3 portas, e eu falei, acho que Jesus está aqui mesmo. E acabei me rendendo ao Senhor, e então Ele fez a obra, colocou alguém do meu lado lá no trabalho que Ele mesmo preparou, e o moço falava de Jesus para mim a noite inteira. Querendo ou não, quando eu não ia até ele, ele vinha até mim e falou, Paulinho, e aí, você foi na igreja hoje? Não, hoje não tem culto. Ah, tá, mas amanhã vai, hein? E era assim, e ficou lá, e foi muito importante para a minha vida. Então o Senhor, Ele sempre tem suas estratégias para tratar conosco, quando nós buscamos dEle e quando nós esperamos nele. Ele sempre tem as suas estratégias, e você pode ter certeza que do lado que você menos imagina vem o livramento, das pessoas que você menos espera vem o consolo, vem o conforto, vem a mão estendida. Das pessoas que você menos espera, o Senhor usa para abençoar a tua vida. Isso aconteceu comigo. Das pessoas que eu menos esperava, lá o Senhor levantou, colocou do lado. Lá o Senhor usou a boca da pessoa para falar comigo, e eu disse assim, não, é esse Deus mesmo que eu estava procurando. Eu tomei a decisão certa então. Então, querido, ele percebeu que Jesus ia passando por aquele lugar. O que ele fez? Ele usou o recurso que ele tinha, claro, ali, a voz, porque ele não enxergava, não sabia nem para que direção Jesus estava, mas ele começou a gritar, ele começou a clamar, ele começou a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E olha que ele, ainda sendo cego fisicamente, espiritualmente falando, ele enxergava mais do que muitos que estavam ali, porque ele fez essa declaração, Jesus, filho de Davi. Enquanto muitos tinham esse questionamento em seus corações e andando atrás de Jesus, ele fez essa declaração, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas esse moço começou a gritar tão alto, ele começou a falar em uma voz tão alta, a clamar, aquele grito que sai lá da alma, como se alguém pensasse assim, é a única oportunidade que eu tenho de voltar a enxergar. Se Jesus passar e não perceber, se ele passar e ele não parar, eu vou continuar cego a minha vida toda. Assim como quando nós encontramos Jesus, nós percebemos ele em nossa vida, e nós falamos, se o Senhor não resolver, se o Senhor não perceber nós, se o Senhor não agir em nossas vidas, nós vamos continuar cegos lá fora, a vida toda, mendigando lá no mundo, e sempre na beira do caminho, e sempre na expectativa, e sempre contemplando aquilo que está acontecendo na vida do outro. Mas quando nós chegamos na presença de Deus, querida, nós não precisamos contemplar simplesmente aquilo que Deus faz na vida do outro, nós podemos contemplar aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. A palavra do Senhor diz que Ele não mudou. Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não mudou. O homem muda, o homem deixa de crer. Jesus, o Senhor Deus, Ele é fiel, Ele permanece fiel para todo sempre. Ele é fiel com a palavra que Ele diz, com a palavra que Ele declara. Ele fala e Ele faz, Ele fala e Ele cumpre. E a partir do momento que ele começou a clamar, a partir do momento que ele começou a gritar, incomodou as pessoas que estavam ali. Assim como muitas vezes a minha vida e a tua vida incomoda muitas pessoas. Mas que história de Jesus é essa? Que tal de Jesus é esse? Jesus de manhã, Jesus de tarde, Jesus de noite? Só pensa em Jesus agora. Mas é claro, assim como disse Pedro, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Assim como fez Maria, se assentou aos pés do Senhor Jesus, sugando, ouvindo tudo que Jesus tinha para a vida dela, e não quis nem saber de afazeres da casa. Ela deu, eu quero mais de Jesus, eu quero mais de Deus. Querido, o prazer do Senhor está nisso, em nós buscarmos a presença dEle, e nós esperarmos dEle, e nós cremos que Ele é o Senhor da nossa vida. E a partir do momento que ele começou a clamar e a gritar e incomodar as pessoas, aí então veio o joio, e disseram assim para que ele se calasse. Fique calado, se aquiete, algumas traduções diz. A quem você tem obedecido? E o que você tem feito quando muitas pessoas tentam, muitas vezes, sufocar a tua fé? Quando você está lá querendo, buscando de Deus, as pessoas muitas vezes tentam jogar ali um balde de água fria na tua fé, naquilo que você faz diante do Senhor e para o Senhor. Qual tem sido a tua resposta? Você tem olhado pela razão, pela lógica? Realmente, não é porque eu sou cristão que a pessoa é culpada disso. Não é porque eu sou cristão que alguém chega em casa, eu tenho que sair para a igreja. Não, eu sou cristão, mas
Eu tenho bom senso. A pessoa chega em casa, eu vou ter que fazer sala, vou ter que ficar aqui esperando, irmãos. Às vezes tem 24 horas para a pessoa vir na nossa casa, ela vem na hora do culto. O dia tem 24, é tão grande o dia. A pessoa vem na hora do culto e olha que é só uma hora e meia no máximo de culto. E a pessoa vem justo na hora. Você acha que isso é lógico? Você acha que isso tem razão? É claro que é proposital. É claro que isso no mundo espiritual, se você pudesse ver, muitas vezes tentando tirar você da presença de Deus, ou pelo menos tentando fazer com que você não vá, pelo menos naquele dia. Sabe por quê? Quando nós recuamos da presença do Senhor Jesus, é um terreno, é um espaço a mais que Satanás ganhou na nossa vida. É um espaço a mais. E é isso que ele busca. E o esfriamento espiritual começa assim. Hoje não deu, mas amanhã também. Eu já não fui hoje, amanhã também não vou não. E assim vai. E aí as coisas vão acontecendo, a pessoa não percebe que isso é espiritual. E quando ela menos espera, já está na casa de Deus, já está orando, ou até mesmo na casa dela, meditando na palavra. Isso já começa a ser indiferente, já não faz mais diferença para ela. Se lê, se não lê, se ora, se não ora, se ouve algo de Deus, se não ouve. Para a pessoa já começa a ser indiferente. Ela já está meio morta, espiritualmente falando. Você pode pensar assim, então tem uma chance, né? Bom, se você ler lá em Apocalipse, a Bíblia diz que Deus ele sente ânsia do morno. Vomitar-te-ei da minha boca, o Senhor diz. Então nós precisamos buscar, nós precisamos clamar, nós precisamos perseverar, nós precisamos estar diante do Senhor. Custa um preço? Com certeza tem um preço alto. E nós estarmos na presença do Senhor, tem que haver um desligamento, um desprendimento. Mas você pode ter certeza que vai valer a pena. Porque Deus ele conhece o meu esforço, o teu esforço, o que nós fazemos para estar diante dele. O Senhor conhece, e é Ele quem recompensa. Ele é que é galardoador, abençoador de todos aqueles que o buscam. Amém, querido? Se você busca no Senhor, se você espera no Senhor, Ele tem algo precioso para a tua vida. Um dia, quando você chegar diante dele, Ele vai abrir um livro chamado também, além do livro da vida, um livro chamado Livro das Obras, onde vai estar escrito tudo aquilo que você fez. É claro que para a glória de Deus, onde tudo que você fez vai estar escrito lá. Ele vai dizer, bem-estar, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor, e essa é a tua recompensa. Amém, amado? Graças a Deus. Isso é o que nossos ouvidos coçam para ouvir todos os dias. Esse é o desejo do cristão. Então ele começou a clamar, a gritar. Então Jesus ele parou diante de tantas conversas assim. Claro, a multidão, o pessoal fica em silêncio, muitas pessoas ali do lado, cada um conversando sobre um determinado assunto, mas ele clamou, gritou mais alto para que Jesus pudesse ouvir. Jesus então parou. Sabe, quando nós conseguimos fazer com que o olhar do Senhor pare para a nossa vida. Você já imaginou com o rostinho no chão, rostinho na terra, rostinho ali orando, buscando a presença de Deus, de uma maneira tão quebrantada, a ponto de os olhos do Senhor se voltar para aquele lugar e dizer assim: eu vou fazer algo na vida desse moço, na vida dessa moça, eu vou fazer algo na vida dessa mulher, desse homem, porque ele está me buscando de uma maneira diferente hoje. Tem alguma coisa que ele está me buscando de uma maneira diferente. Não está buscando a mim simplesmente por um favor, mas ele não quer simplesmente ver no mundo físico, mas ele quer ver no mundo espiritual. Ele não está preocupado simplesmente com as notícias do mundo, mas ele quer saber das novidades do alto. Ele quer saber as notícias fresquinhas do céu sendo reveladas pelo Espírito Santo. Então Jesus ali parou. Jesus parou e disse: chama esse que está clamando a mim, chama ele. Talvez a pessoa mais insignificante, ou uma das mais insignificantes daquele lugar, naquele momento, fosse o cego. Jesus está olhando para a minha conta, para a tua conta bancária. Ah, se olhasse, pode ter certeza que ele olhava por cima de mim, não ia me ver. Estava dizendo aqui a alguns irmãos, esses dias atrás, alguém pediu para ver meu lerite. Não, Paulo, só quero ver assim quanto você ganha por hora. Não, eu falei para ele: você pode olhar, o meu você pode olhar. Ele olhou, ele riu, irmãos. Ele riu e falou assim: rapaz, como é que você consegue viver com isso aqui? Falou: isso aqui eu não faço direito à compra da minha filha. Falei: rapaz, eu uso 3 vezes esse valor aí, para pelo menos fazer uma compra, posso chamar de decente, para minha casa. E como é que você vive disso? Eu falei: tem mais, tem as contas para pagar, tem água, tem luz, tem combustível do carro, tem prestação do carro, tem a família lá em casa está esperando também, tem 2 crianças. Eu falei: como é que você vive? Eu falei: a diferença é o que a gente tem.
Deus, Jesus. A diferença é que eu vivo pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O que vive pelo seu dinheiro, por aquilo que tem, ele vai perecer. Mas o que vive pela fé, ele vai permanecer. A Bíblia diz que nem só de pão e nem só de recurso viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. O homem pode ter o que tiver, o que ele quiser, o que ele conseguir conquistar no mundo. Ele vai viver simplesmente pelo tempo em que Deus não tirar o espírito dele, a alma dele. Porque depois disso então começa o tormento dele. Porque você sabia que o consolo dos ricos é o dinheiro? Você sabia disso? É claro que existem muitas pessoas que são ricas e são, né, liberais, não são miseráveis. Mas a Bíblia diz, se você parar para analisar aquilo que está escrito lá na parábola do rico e de Lázaro, Abraão ali simbolizando, representando a pessoa do próprio Deus, ele disse assim para o rico, quando ele quis fazer essa troca: deixa eu voltar para lá. Ele disse: não, você teve o teu conforto lá enquanto você vivia, Lázaro não. Agora ele está sendo confortado e você está sendo atormentado. Ou seja, o conforto para as pessoas que são ricas é o que tem o dinheiro, é o iate, é o carro do ano, todo ano troca, é aquela mansão de 30 quartos, é o casal, irmão, tem 30 quartos na casa. Se ele dormir uma noite em cada quarto, ele vai demorar 30 dias para voltar de novo naquele quarto que ele dormiu. Para que tanto quarto? E aquela coisa assim, sabe, para chamar a atenção, para muitas vezes dizer eu tenho. Mas você pode dizer também eu tenho. Eu tenho o Senhor, eu tenho o Salvador na minha vida. Eu sei que aqui embaixo eu posso estar passando pelo que eu estiver passando, mas Ele vai me preparar uma casa, uma morada lá no céu. Ele vai me preparar um lugar, porque Ele já foi, e Ele disse que muito breve Ele vai voltar, amém, querido? Para te levar para lá, para você permanecer com o Senhor para todo sempre. Então esse cego foi levado à presença do Senhor Jesus. Ele foi levado lá, e ali, estando diante do Senhor Jesus, Jesus fez uma pergunta que eu creio que, graças a Deus, Bartimeu teve sabedoria. Mas ele perguntou para aquele cego: o que você quer que eu te faça? E muitos dos nossos dias preferiam continuar cego e ter ouro e prata. Muitos, com certeza. Assim como muitos são cegos e têm ouro e prata, mas não querem abrir os seus olhos, porque senão vão ter que abrir mão também do ouro e da prata pela avareza. Então ele disse assim, e Deus fez uma pergunta dessa para Salomão também, para um homem, lá para o filho de Davi, com Betseba. O Senhor se apresentou diante dele e fez um pedido diante do Senhor. Ele disse: Senhor, eu quero entendimento, e eu quero sabedoria para administrar o povo. Ele era um garoto e ia assumir o reinado. E ele disse: Salomão, porque você não pediu a destruição dos seus inimigos, não pediu ouro nem prata. O que você não pediu eu vou acrescentar na tua vida. Porque ele pediu algo mais com Deus, o conhecer de Deus, a intimidade com Deus. Então esse cego disse assim: Senhor, eu quero ver, eu quero tornar a ver, eu quero que a minha visão ela venha a se abrir de novo, eu quero que os meus olhos sejam abertos. O Senhor disse: pois é, você então, a partir desse momento, você vai passar a ver. A partir desse momento você vai passar a enxergar pela tua fé, por causa da tua fé. Porque embora ele não via, mas simplesmente ouvia, mas sabia o que Jesus fazia. E nós não precisamos ver para saber o que Jesus pode fazer, irmãos. Ah não, eu só vejo, eu só acredito se eu ver. Você não precisa, irmãos. A palavra de Deus diz que Jesus é, e Ele não vai deixar de ser, porque nós não vemos, porque nós não vimos, ou porque nós, sabe, a palavra de Deus é o que nós precisamos. Essa informação de que Jesus, Ele não era, Ele é no passado, Ele é no presente, Ele é no futuro. O estado dele é sempre permanente, ele não passa. A informação que nós precisamos a respeito dele, para que nós venhamos a crer nele, está aqui, está registrado na palavra, essa palavra poderosa que é a palavra de Deus. Então a partir desse momento ele começou a ver, ele começou a enxergar. E qual é a atitude de uma pessoa que é abençoada pelo Senhor? E qual é a atitude, qual é a reação de alguém
que é alcançada por Deus e que o Senhor faz um milagre na vida dela, que salva, que abre os olhos dela, ela passa a ver, a perceber Deus, a glória de Deus. Qual é a reação de uma pessoa? Ah, eu já vi o que eu queria mesmo, era só isso, vou voltar para minha casa. Esse moço, ele teve uma atitude, ele teve uma reação que muitos não tiveram. A partir do momento que os olhos dele se abriram, ele começou a ver. Primeiro, ele viu aquele do qual estava escrito lá no princípio, aquele que fez todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava diante do Criador, ele estava diante do Deus encarnado, ele estava diante daquele que estava lá na criação, na formação de todas as coisas, que criou tudo pelo poder da palavra. Ele estava ali, de frente ao homem, de frente àquele que resolve tudo. Ele estava diante daquele que os nossos olhos com certeza gostariam de ver o Senhor Jesus. Nosso anseio é esse, em ver o Senhor Jesus assim como Ele é. Mas ele teve esse prazer, esse privilégio. Abriu a primeira visão de Bartimeu, foi essa. Você já imaginou, querido? Depois de cego, a primeira visão ser ver Jesus. Ele não viu o pai, a mãe, o irmão, ele viu Jesus, ele viu o Senhor. Ele se alegrou. A palavra do Senhor diz que ele começou a saltar, ele começou a glorificar o nome do Senhor, e ele passou a ser mais um dos seguidores do Senhor Jesus. Não simplesmente, querido, pelo favor que o Senhor Jesus fez na vida dele, mas porque ele havia encontrado a resposta para a sua vida, ele havia encontrado a solução para os problemas dele, ele havia encontrado alguém que ele podia confiar, alguém que ele podia contar, não alguém limitado, mas alguém que com certeza teria ali suas mãos estendidas. Alguém, enquanto muitos mandavam que ele calasse, ele deu toda a atenção, ele estendeu a mão, ele levantou ali daquele caminho, ele fez com que aquela capa, com que aquela identidade de cego ficasse para trás, e a partir daquele momento, aquele homem, eu creio, se tornou uma nova criatura. Não simplesmente alguém sarado, mas uma nova criatura, porque é isso que acontece com todas as pessoas que passam a andar com Jesus. Ele não é simplesmente alguém que anda com Jesus, mas ele é uma nova criatura. Ele não olha para trás para a tua vida de cegueira para sentir prazer naquilo que ele fazia, mas ele sente prazer agora em Deus. Ele sente prazer agora em Jesus. Ele sente prazer agora naquele que o salvou, naquele que o sarou e que o fez de novo ver. Amém, querido? E que o nosso prazer, que a nossa vida esteja ali voltada para o Senhor. Assim como diz Josafá: Senhor, não sei o que fazer, Senhor, diante de tudo isso, mas os meus olhos estão no Senhor. Os meus olhos estão voltados para Ti. Senhor, olha só que complicado, Senhor. Olha que situação que eu fui entrar. É claro, quando se está em uma situação complicada, somos nós que entramos. Pedimos para que o Senhor nos tire, mas normalmente é o homem que entra com as próprias pernas. Dureza de coração e tantas coisas assim. O homem vai por caminhos errados, depois clama a Deus. Deus, pela sua misericórdia, claro, faz. Mas que nós possamos estar olhando no Senhor Jesus e dizer: Senhor, em mim eu não encontro forças, mas eu sei que o Senhor tem. Em mim não encontro capacidade, mas eu sei que o Senhor pode me fazer chegar lá. A minha parte, Senhor, eu estou fazendo, clamando, buscando, orando, esperando e crendo. Mas eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me fazer chegar lá. Não para dizer, Senhor, que eu cheguei, mas para mostrar quem é que trouxe, quem é que levanta o homem. Assim como Davi não quis ser rei simplesmente para mostrar: agora eu sou rei, mas para mostrar que Deus lá do pasto tira um jovem, um garoto, e faz com que ele seja rei sobre os povos, sobre as nações, e que seja alguém segundo o coração de Deus. Amém, querido? Graças a Deus, que essa palavra fique gravada no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Olha essa palavra aí. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, Ele vai honrar, Ele vai abençoar mais ainda. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus.
As cenas do Apocalipse são terríveis, são aterradoras, nos causam tanto medo que fechamos os nossos olhos para elas, a ponto de nem querermos ler o tal livro. Acalentamos nossos sentimentos com a ideia de que aqueles terríveis tormentos não são para nós, que eles foram feitos para dias muito distantes, e por isso podemos ficar sossegados que estamos salvos e seguros em nossos casulos de seda. Mas será isso verdade? As cenas do Apocalipse não são para nós? A Bíblia nos aponta que sim. A nossa geração passará pelas cenas do Apocalipse. Como sabemos disso? É simples. Ouça o que Jesus disse sobre a parábola da figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando verdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quem você acha que é a figueira? É uma árvore comum? Não. A figueira é o Estado de Israel, que foi restabelecido em 1948 e aí começou a florescer. A partir de 1948, começa-se a contar uma geração. A geração que vai passar pelo arrebatamento da igreja e pela grande tribulação. Uma geração na Bíblia é de 70 anos, mas há casos em que uma pessoa vive até 116 anos ou mais. Então, fazendo as contas, o arrebatamento e o início da grande tribulação estariam entre 2018 e 2064. Vejamos os seguintes cálculos. Pela idade mínima da vida de uma pessoa, que são 70 anos, o arrebatamento e o início da grande tribulação se darão por volta de 2018. Pela idade máxima da vida de uma pessoa, que são 116 anos, o arrebatamento e o início da grande tribulação se darão por volta de 2064. Pela média entre as duas idades, 70 e 116 anos, que são 93 anos, o arrebatamento e o início da grande tribulação se darão por volta do ano 2041. Veja bem, amigos, que Jesus permitiu que soubéssemos a época, mas não o dia e hora desses acontecimentos. Vejamos o que Jesus nos diz. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Seems to have taken place at the same time all over the world, just about 25 minutes ago. Suddenly and without warning, of these disappearances have not been declared war on the planet, and some feel it to be a spectacular judgment of God. The United Nations is in a special emergency session. Mas convém que fiquemos de sobreaviso e estejamos preparados para que aquele dia não nos pegue de surpresa como um ladrão. Como disse Jesus, portanto vigiai, porque não sabeis o dia que vem o Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Não devemos ficar como nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando e dando-nos em casamento, e despreocupados com a vinda do Senhor, para que aquele dia não nos apanhe de surpresa. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem.
cenas do Apocalipse nos levam ao inevitável confronto com o Anticristo. Esse confronto está muito mais perto de acontecer do que alguém possa imaginar. Mas quem é esse Anticristo? De onde o Anticristo virá? O que a Bíblia nos fala sobre ele? Primeiro, a Bíblia nos diz que o Anticristo nega que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus e nosso Salvador. O Anticristo nega tanto o Deus Pai como o Deus Filho. Quem é hoje que nega que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus é o nosso Salvador? Se você for procurar na maçonaria, você vai encontrar a resposta no lugar certo. Eles negam a divindade de Cristo e negam também ao seu Pai, o Deus Criador Yahvé. Albert Pike foi um general na Guerra Civil Americana. Ele é considerado o Papa da maçonaria, pois detinha o título de Sumo Pontífice. Ele escreveu o livro Moral e Dogmas, considerado a Bíblia maçônica. Ele diz em seu livro que Lúcifer é Deus, o Deus do bem, e que o Deus da Bíblia é o Deus do mal. Thomas Jefferson, um maçom e um dos presidentes dos Estados Unidos, reescreveu a Bíblia, retirando dela todas as palavras que se referiam a Jesus. Ele levou 16 anos. O que ele fez foi retirar linha após linha da Bíblia de tudo o que Jesus disse. Era só isso que ele queria, o que Jesus disse, não dos outros intérpretes. E depois a distribuiu a todos os templos maçônicos. Portanto, um maçom não precisa de Jesus, pois eles têm Lúcifer como seu anjo de luz. E por isso, um maçom é iluminado e se torna igual a Deus. Na maçonaria existe uma Bíblia, mas ela não tem Jesus. Portanto, é muito provável que o Anticristo será um maçom. Ah, tá, tudo bem, que ele seja um maçom, mas o Anticristo será também um judeu? Não é provável que o Anticristo seja um judeu. Pelo menos não um judeu declarado. Porque o Anticristo fará um pacto com Israel durante 7 anos. E no meio dos 7 anos, ele quebrará o pacto e se voltará contra Israel. Portanto, um judeu não iria contra o seu próprio povo. Porém, há um problema em o Anticristo ser um gentio, pois Israel aceitará o Anticristo como seu verdadeiro Messias, que eles tanto esperam. Então, para ser aceito por Israel, o Anticristo obrigatoriamente terá que ter em suas veias correndo o sangue real da casa de Davi. Ou seja, ele poderá ser até um gentio, desde que tenha em suas veias o sangue real da linhagem do rei Davi. Existe hoje algum gentio não judeu com esse perfil? Sim, o príncipe Charles e seu filho William, da dinastia Windsor, da Inglaterra. Eles se declaram descendentes da linhagem judaica, provavelmente da casa de Davi. Os da dinastia Windsor são os únicos gentios hoje com sangue real que remontam ao rei Davi. E além disso, todos sabem que o príncipe Charles é grão-mestre da maçonaria. Agora veja a estranha coincidência. Na maçonaria, o Templo de Salomão tem um papel fundamental em seus ritos e mistérios. Certamente haverá alguma relação entre o templo maçom e o Anticristo. Fala-se de um Cristo maçônico que surgirá nos últimos tempos. Lemos em um famoso site a seguinte matéria: a maçonaria sempre planejou obter o controle do Monte do Templo.
o monte onde hoje se encontra a Mesquita de Omar, em Israel, para que possa reconstruir o Templo de Salomão. Assim que eles reconstruírem o templo, o Cristo maçônico aparecerá na terra, afirmando ser o Messias judaico por quem Israel tem aguardado. Porém, esse Cristo será o anticristo bíblico.